Orçamento finalmente aprovado no Congresso. A gente vai ter um superávit de 50 bilhões de reais e isso é extremamente ridículo. Isso, na verdade, é uma peça de ficção, é o famoso me engana que eu gosto, para inglês ver. E assim, ninguém está enganado aqui, tá? Todo mundo que aprovou esse orçamento sabe que é mentira, sabe que não vai existir esses 50 bilhões, né, de superávit, sabe sim que os gastos vão ser maior do que o previsto, que a receita vai ser menor do que o previsto. Mas por que foi aprovado? Bom, galera, vamos lá. Na verdade, vocês precisam compreender que o Brasil, a nossa democracia, ela não é formada apenas pelo presidente ou pelo governo, tá? A gente tem também o Congresso Nacional. E ali é um jogo de interesses. Então, esse orçamento foi demorado, né? A aprovação demorou, aconteceu só agora, praticamente um quarto do ano já foi embora, e a gente agora finalmente tem uma aprovação. Só que para muito deputado da esquerda e da direita, a galera queria lá as emendas do relator ou o orçamento secreto, depende de que lado político você tá, né? Se você estiver de um lado de cá, você vai chamar de uma coisa, ou outra se estiver do lado de lá, a mesma coisa. Mas o fato é que vários deputados queriam lá o orçamento para que ele pudesse gastar. E o governo, por outro lado, também quer torrar o dinheiro dele, afinal de contas, ano que vem temos eleição e ninguém está preocupado se o país vai melhorar ou piorar. O importante é ver se as pessoas vão votar em você ou não, se você consegue melhorar a popularidade ou não. Esse negócio de se preocupar com a população, com a economia, isso realmente não é uma prioridade para ninguém que está lá em Brasília. Portanto, o que eles fizeram, basicamente, foi imaginar que as receitas vão ser muito melhores do que elas realmente são e botaram lá despesas que vão ser muito menores do que parecem. Por exemplo, o pé de meia. E o pé de meia colocaram 1 bilhão de reais. O pessoal está dizendo ali que por baixo, se não for nada muito fora do previsto, são 13 bilhões. Mas o pessoal escreveu 1 bilhão e é isso aí, vamos embora. Mesma coisa Bolsa Família, mesma coisa outros gastos do governo previsto, previdência, aumentos e tudo mais. Tudo é uma base de chute, de orçamento, de estimativa. Mas fato é que a gente, mercado financeiro, os agentes no geral, olham isso e já sabem que isso tudo é uma grande peça de ficção. E aí eu volto a dizer, a preocupação atual do mercado financeiro, dos agentes que estão colocando dinheiro na bolsa ou que estão lá de fora trazendo dinheiro para cá, continua sendo o futuro. Hoje, imagina-se que, pela popularidade do Lula e pelo fato de que a economia deve continuar piorando esse ano e possivelmente o ano que vem, acredita-se que o Lula não consiga uma reeleição ou colocar alguém indicado por ele. Se isso de fato acontecer, possivelmente deve entrar alguém um pouco mais responsável, fala-se o nome do Tarcísio, fala-se o nome do Zema, do Caiado e o cacete. A gente está falando de alguém que vai botar a bola no chão, que vai controlar as despesas e que vai fazer um governo de recuperação da economia e nesse sentido a gente conseguiria sair do buraco. Portanto, os agentes estão de olho lá na frente, beleza? A questão aqui é outra, galera. A questão é, se de fato o governo, torrando todo o dinheiro que a gente imagina que vai torrar, vai estourar esse orçamento, vai vir um déficit gigantesco esse ano, mas se esse governo conseguir reverter e aumentar sua popularidade, se tornar competitivo, ou melhor, competitivo, o governo do PT, a esquerda no Brasil, ela é. A questão é se ela tiver reais condições de ganhar essa eleição, muito provavelmente a gente vai ver uma piora da bolsa, uma piora dos indicadores que vai atrapalhar o governo. Então, eles estão mais ou menos entre a cruz e a espada, né? Outra questão que eu acho importante entender nesse orçamento, que eu já fiz até um vídeo falando sobre isso, que é o mais triste. O Bolsa Família, galera, a gente vai gastar esse ano mais de 150 bilhões de reais. Esse negócio começou com menos de 30 bilhões de reais. E esse negócio não começou agora. Esse negócio começou lá no governo do Fernando Henrique, logo depois da redemocratização ali, a gente teve problemas com a nossa moeda, mas em 94, quando a gente conseguiu controlar a inflação com o Plano Real, começou Bolsa Escola e não sei o quê, e isso virou Bolsa Família, depois Auxílio Brasil, caramba. Mas o fato é que a tristeza é que políticas como Bolsa Família, políticas assistencialistas, por natureza, deveriam ser algo temporário, transitório.
Quando a gente controlou a inflação, falava o seguinte: olha, tem muita gente para trás no Brasil. A gente tem sim que desenvolver o país, mas a gente também precisa salvar as pessoas que nesse momento vão passar dificuldade. Fato é que no Brasil, infelizmente, isso se tornou uma forma de você comprar voto. Então, a pessoa que recebeu o Bolsa Família lá em 95, 96, né, próximo do ano 2000, né, e depois virou Bolsa Família com Lula em 2003, essas pessoas hoje, 30 anos depois, continuam dependendo do auxílio do governo. E veja, em nenhum momento aqui eu estou falando que essas pessoas são vagabundas, que não deveriam ganhar esse dinheiro ou coisa parecida. O fato é que nós vivemos num país que cada vez mais pessoas precisam do Estado para poder sobreviver. E o Estado precisa de voto para se eleger. Então, o que a gente assiste nesse orçamento e a gente assiste nos últimos anos é o fato de que essas políticas assistencialistas elas vêm aumentando porque cada vez mais os políticos querem mais votos garantidos na sua base. E muitas vezes eles conseguem isso aumentando esses auxílios, sacrificando o desenvolvimento, e aí a gente tem uma situação triste no Brasil. Nós somos um país que a produtividade do trabalho não aumenta, a gente já considera uma pessoa que recebe um auxílio do Estado como uma pessoa que não está desempregada, uma pessoa que não está economicamente ativa, e infelizmente nós continuamos sendo um país que não se desenvolve e infelizmente cada vez mais pessoas dependem do Estado. E o Estado depende de quem produz para poder ter esse dinheiro para poder fazer esse tipo de populismo. Infelizmente é isso. O futuro não é positivo. A gente precisa em algum momento começar a reduzir o tamanho do Estado para que a população consiga investir mais, né? Os empresários consigam investir mais, desenvolver suas empresas para poder treinar a mão de obra, aumentar a produtividade, para enfim a gente tirar essas pessoas dessa situação. Que infelizmente, quando você vai acompanhando o que tem acontecido nas eleições de todos os espectros políticos, isso não melhora. Triste realidade do Brasil, beleza? Se gostou, curte aí e vejo você na próxima.